Bora lá, galerinha! O perturbador iceberg do FBI e da CIA, do canal do Mistério, gente. Mais um vídeo do canal dele trazendo aqui pra vocês. Um canal muito maneiro aí, né, cara, que a gente encontrou aí no final do ano passado e que vem trazendo vídeos incríveis pra gente. E hoje mais um aí do tipo de iceberg que eu mais gosto, que é o iceberg daquele bem polêmico, né? Mas tô empolgado pra ver aí que vai ter sobre MK Ultra e coisas assim. Acabei de reparar que meu ventilador não tá me ventilando, ele tá pro outro lado, mas eu ajeito isso depois do vídeo. Se não deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo hoje não tem na descrição. Passe na like, se inscreva, se possível, considere se membro do canal, vai estar me ajudando demais. Lembrando, link do nosso servidor Discord e do meu canal 2 estão aí na descrição também. Entre lá que tenho certeza que vocês vão curtir, tá bom? Enfim, vambora para esse vídeo aí sem muitas delongas, gente. Bora! Eita, perdão, gente. Apologize. O som não tá saindo do meu. Aqui tá saindo da minha tela. Investigative journalist for about 25 years for daily newspapers. And in 1996, I wrote a series of stories entitled Dark Alliance, which is about CIA involvement in drug trafficking. Ok. Let's go! Operações na América Latina. O envolvimento dos Estados Unidos, particularmente da CIA, na política latino-americana foi uma constante durante a Guerra Fria, motivado por interesses geopolíticos, como a contenção do comunismo, e econômicos, como a proteção de corporações norte-americanas. As intervenções variaram de operações encobertas a apoio logístico e diplomático a regimes aliados. Alguns exemplos seriam as intervenções da Guatemala em 1954, do Chile em 1973, da Nicarágua nos anos 80 e do Panamá em 1989. Mas assim, né, a CIA ela opera muito mais, bom, aí eu também tô falando como especialista, falando como meu achismo, né, eu vejo a CIA opera muito mais como agência de inteligência, né, então ela não vai entrar belicamente, até porque, eu tô falando isso porque eu acho que o Panamá foi uma invasão bélica mesmo, uma operação militar, né, cara, pelo exército. Eu acho que a CIA ela é muito mais envolvida em casos como, por exemplo, o golpe militar aqui do Brasil e coisas assim, né? Ela age muito mais como influência do que necessariamente como algo. Entende? Ela age muito mais por trás dos panos, né? A evangelização da América Latina. Se tu é de alguma igreja evangélica popular no Brasil, provavelmente tu é vítima de uma grande operação da CIA e nem sabe. Vou te explicar. Antes dos anos 60, basicamente todo o Brasil era da igreja católica, mas isso era muito ruim para os Estados Unidos, pois na época da Guerra Fria, os católicos eram muito conhecidos por serem contra o imperialismo americano. E aqui no Brasil até você teve muito daquela parada de teologia da libertação, essas paradas que são um catolicismo de esquerda, o que não faz absolutamente o menor sentido, né? Mas é bastante interessante. E defenderem pautas que os Estados Unidos consideravam comunistas demais. A CIA e outras agências governamentais, então, colocaram a mão na massa. Eles canalizaram recursos para uma operação de propaganda geopolítica através de organizações religiosas evangélicas da América, além da cooperação com regimes ditatoriais. As ditaduras militares anticomunistas, como Guatemala, Chile, Argentina, Brasil e El Salvador, viram nas igrejas evangélicas conservadoras um aliado bem útil. Através dessa cooperação, os regimes forneciam facilidades para a abertura de igrejas, acesso à mídia, como rádio e TV, e, em alguns casos, perseguiam ativamente a Igreja Católica, que era, entre aspas, progressista, enquanto poupavam as evangélicas. Por isso, até hoje, líderes evangélicos adoram os Estados Unidos e aquele outro país do Oriente Médio, cujo nome não pode ser citado. Vocês sabem de que eu tô falando, né? É uma bizarrice do caramba isso. Eu não tô dizendo que você não pode apoiar esse Estado e tudo mais. Estou dizendo que a pessoa que é cristã e ser a favor... Não a favor, ela pode achar que, tipo assim, não, eles... Por que eu tô evitando dos judeus, eles podem ter o estado deles. Você pode ser a favor, falar assim, não, eu acho que eles deveriam ter o próprio estado e tudo mais. Agora a pessoa que, tipo assim, sei lá, né, é muito bizarro você numa igreja evangélica, você vê lá a pessoa com uma bandeira de Israel, sabe, tipo assim, sabe, eu entendo você apoiar, mas eu acho que aí é um pouco demais também, né, enfim, é um pouco contraditório, mas eu não sei se de fato os Estados Unidos teve algum tipo de envolvimento aqui desse gênero, cara, não sei. Mas é bastante interessante, né? O escândalo Ira-Contras. O escândalo Ira-Contras, revelado em 1986, expôs uma das operações secretas mais complexas e ilegais da história moderna dos Estados Unidos.
No centro disso estava uma dupla de violação de leis aprovadas pelo próprio Congresso: a venda clandestina de armas para o Irã, país então considerado estado patrocinador do terrorismo e sob embargo dos Estados Unidos, e o desvio dos lucros dessa venda para financiar os Contras, rebeldes nicaragüenses que combatiam o governo sandinista, cujo apoio direto havia sido explicitamente proibido. A operação foi arquitetada por altos funcionários do governo de Ronald Reagan. Eles orquestraram a venda de mísseis antitanques e antiaéreos para o Irã através de intermediários israelenses, superfaturando os preços. A diferença em milhões de dólares era depositada em contas bancárias na Suíça e depois usada para comprar armas, munições e suprimentos para os contras, criando uma rede de financiamento e logísticas totalmente fora do Congresso e de agências reguladoras. E quando o escândalo estourou, parcialmente graças ao abate de um avião de carga dos contras na Nicarágua, começou então uma destruição massiva de documentos comprometedores, obstruindo a investigação. Mas quem vai investigar isso, né, cara? São eles mesmos, eles são a polícia, por assim dizer, né? Gary Webb foi um jornalista investigativo americano. Em 96, enquanto trabalhava para o San Jose Mercury News, ele publicou a série investigativa Dark Alliance, um expose da conexão dos traficantes nicaragüenses ligados aos Contras com o fluxo de cocaína que alimentou a epidemia de crack nos guetos de Los Angeles dos anos 80. Webb alegou que a CIA, desesperada para sustentar os Contras, mesmo com a proibição do Congresso, ajudou eles a traficarem para juntar dinheiro. Para manter... Eu queria falar qual que é o sentido, por que eles apoiariam esse tipo de coisa, Quando né? Webb jogou tudo isso no ventilador, o establishment jornalístico, liderado pelos pesos pesados, da Cartoon Network, não! lançou uma campanha coordenada e sem precedentes para desacreditar Webb e o seu trabalho. A pressão foi colossal. Seu próprio jornal, o San Jose Mercury News, o demitiu e publicou uma retratação envergonhada, um meia-culpa que minou a série. Mas em 1998, um relatório do inspetor-geral da CIA admitiu que a agência havia de fato se associado a traficantes conhecidos, falhado em reportar seus crimes às autoridades e ocultado informações do Congresso. Genial. Já Gary Webb faleceu em 2004 com 2 tiros no peito, um fim que muitos de seus fãs ainda consideram suspeito. Então, mas quem que fez isso exatamente? Você tem a pessoa presa? Dada a natureza de seus, entre aspas, inimigos. COINTELPRO. Caramba, fez algo contra si mesmo com dois tiros no peito, né? COINTELPRO, sigla para Counterintelligence Program, foi um programa secreto e sistemático de repressão política conduzido pelo FBI sob o pretexto de proteger a segurança nacional durante a Guerra Fria. Mas seu objetivo real era espionar, infiltrar, desacreditar, desestabilizar e destruir organizações consideradas subversivas. A grande polêmica reside no fato de que os alvos não eram espiões estrangeiros, mas cidadãos americanos exercendo seus direitos constitucionais de associação e protesto. Além da vigilância óbvia, o programa envolvia infiltração massiva com informantes e agentes provocadores, que incitavam a violência para justificar repressão. O FBI enviava cartas anônimas falsas para semear desconfiança e conflito dentro das organizações. Também vazava rumores falsos para a imprensa e criava documentos forjados para acusar líderes de serem informantes ou desviadores de fundos. Parece bem familiar com o que acontece hoje em dia, não é mesmo? Mas essas agências aí, elas realmente fazem isso. Inocentes são aqueles que... Não são nem inocentes, né, cara? Tem muita gente aí também que... Bom, aí é teoria da conspiração master, dizer que tem pessoas que recebem dinheiro pra defender essas coisas na internet, assim, que não existe inteligência estatal, que não existe esse tipo de coisa. Claro que existe. Não sei se no Brasil existe tanto, até porque o Brasil é um estado bastante burro, né? Mas nos Estados Unidos com certeza existe, né, cara? MKUltra. O MKUltra foi talvez o programa mais sombrio já conduzido pela CIA. Por mais de 20 anos, a CIA tratou seres humanos como cobaias descartáveis na busca por controle mental absoluto. Tudo isso motivado pelo pânico da Guerra Fria de que a União Soviética ou a China pudessem estar desenvolvendo técnicas de lavagem cerebral avançada. O programa de... mas certamente a União Soviética e a China faziam também esse tipo de experimento, né, cara? Eu tô falando isso porque eu lembrei do filme do Chainsaw Man lá, que a Reze... Spoiler aí do filme do ano passado, se você não assistiu,
pula aí uns 30 segundos. A Rizzi era uma dessas crianças que fizeram parte de um programa parecido com o MK Ultra da União Soviética, né? O Red Room. Dirigido pelo cientista Sidney Gottlieb, visava descobrir como quebrar mentes, apagar memórias, programar assassinos inconscientes e extrair informações através de qualquer meio necessário. Em 1973, antevendo a investigação do programa pelo Senado americano, o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição de quase todos os arquivos do MKUltra. Esse ato de obliteração em massa garantiu que a escala completa dos crimes nunca fosse conhecida, assim protegendo a maioria dos envolvidos e deixando as vítimas sem qualquer possibilidade real de justiça ou reparação. E eu acho que a parte mais interessante desse caso, cara, além disso, é você entrar na parte da teoria da conspiração, e será que eles descobriram algum tipo de coisa? Será que eles conseguiram desenvolver algum tipo de tecnologia, algum tipo de, sei lá, algo ali, né, cara? Será que eles conseguiram algo mesmo com esses experimentos brutais, né, cara? Ou foi realmente só uma brutalidade que não deu em nada no final, né? Porque talvez eles saibam, tem algumas técnicas, algo que eles aprenderam, mas que a gente não sabe, né? Até hoje é um segredo de Estado ou algo assim, né? Atentado de Oklahoma City e o escândalo Whitewater. O atentado de Oklahoma City em 95 foi um ato de terrorismo perpetrado contra o edifício Alfred P. Murrah, orquestrado por Timothy McVeigh e Terry Nichols, dois supremacistas brancos militantes de extrema direita. Spoiler, provavelmente isso aqui foi uma obra do governo. Eu digo isso porque, aparentemente, além de um ato de terrorismo, isso foi uma operação para destruir documentos do edifício que comprometiam Bill e Hillary Clinton. Esses arquivos aparentemente envolviam o escândalo Whitewater e os arquivos do Arkansas. Evidências de corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ligadas a figuras do governo Clinton quando o Bill ainda era governador do Arkansas. Essa teoria é costurada por várias coincidências bem suspeitas. O prédio... Cara, eu jurava, uma parada bizarra, um efeito Mandela doido que aconteceu na minha vida, eu jurava por tudo que o Bill Clinton já tinha falecido, cara, ele tá vivo. Cara, por que o Bill Clinton... vai entender, né, cara? Literalmente todas as evidências lá do caso do Epstein levam a crer que o Bill Clinton tinha algum envolvimento, né, cara? Ele só não tá preso porque é o Bill Clinton, porque tem muito dinheiro, né? Doideira, se fosse com uma pessoa Murrah comum. abrigava escritórios do ATF, FBI e DEA, onde tais documentos poderiam muito bem estar. A execução do extremista Richard Wayne Snell, que já planejava bombardear o mesmo prédio, ocorreu no mesmo dia do atentado, 19 de abril de 1995. E em suas últimas palavras, Snell alertou o governador do Arkansas, Jim Guy Tucker, que também estava amarrado no caso Whitewater, dizendo o seguinte: Governador Tucker, olhe atrás do seu ombro. A justiça está chegando. A narrativa se aprofunda com a infiltração dos agentes federais no grupo do Timothy McVeigh. Timothy McVeigh tinha um grupo de supremacistas brancos chamado ARA, e haviam agentes federais infiltrados nesse grupo faz tempo. E se os informantes do ATF e FBI tinham conhecimento prévio do ataque, por que permitiram sua execução? Sem contar no subsequente silenciamento de testemunhas, como Alden Banker, o policial Terence Yake e o perito em vídeo Norman Pearl, que seriam partes do encobrimento para proteger essa operação e os seus mandantes. E a retenção por vários anos de todas as filmagens de segurança é vista como a prova final do encobrimento. Pois se elas forem liberadas, essas imagens não apenas acabariam com a narrativa do lobo solitário, mas possivelmente revelariam a identidade de agentes infiltrados e, por extensão, a conexão dos interesses políticos que buscavam destruir as evidências do prédio. Muito doido e muito interessante, cara. A gente não faz ideia do tanto de operações que esses caras fazem por trás dos panos, que, tipo assim, esses caras trabalham lá todo santo dia, tipo, todo santo dia eles estão fazendo algo, né, cara? Claro, não pode ser não nesse nível, e não é, às vezes, mas eles estão com certeza agindo em vários lugares, fazendo várias coisas todos os dias por baixo do... When the bomb went off in Oklahoma, I knew within the first few hours that somebody was lying. Because you know from evidence, from the architecture of the building, the asymmetry in the collapse of the building, the reach of the warhead was absolutely, totally incompatible with 4,000 pounds of ammonium nitrate and fuel oil, or AFNO. Team number 5, realmente uma explosão in the rescue operation, put this ela destruiu o prédio, sign on the building across the street, the Journal Records building, and said, "We search for the truth. We seek justice. The courts require it. The victims cry for it. And God demands it. The courts require it as a lie."
Então, o problema, eu acho que a inocência das pessoas é achar que por meios legais você vai conseguir impedir qualquer coisa. É óbvio que você não vai conseguir nada aí, né, cara? A única forma de algum tipo de informação ser dada ao público é literalmente o pessoal sair na rua e fazer protestos, cara. E protestos, muitas vezes, que tem que botar um pouco de medo mesmo nos caras do governo, porque esse tipo de coisa aí, cara, não adianta, cara. Os caras, pô, alguém tem que investigar. Quem investiga são eles. Tá ligado? Ninguém vai investigar, entendeu? Pô, não faz sentido. Se você acha que estão envolvidos, eles não vão investigar nada, né? Operação Big It. Esse foi um teste militar realizado em Utah, com o objetivo de avaliar o uso da pulga de rato tropical como vetor em uma guerra biológica. Para fazer o teste, foram usadas 2 munições especiais, E-14 com Cara, essa parada capacidade de guerra para... biológica é uma parada assim que é muito assustador você pensar, cara, que provavelmente a maioria dos governos do mundo, assim, quer dizer, os 3 grandes poderes ali, ou pelo menos os Estados Unidos e a China, com certeza, na minha visão, tem um conhecimento absurdo desse tipo de coisa, mas que tá guardado, né? Não se usa porque, por exemplo, os caras não vão usar isso na Venezuela ou em algum lugar assim, né, cara? Porque, pô, isso ia destruir completamente o país. E fora que o governo provavelmente seria derrubado ali pelas pessoas ou pelos próprios inimigos políticos e usar isso como forma de. Eu não tô. Tipo assim, usar isso como forma pra tirar o governo atual de lá, né? Eu só tô dizendo que eles têm esse tipo de conhecimento com certeza, cara. É tipo assim, você vê claramente ali desde a década de 40, naqueles experimentos bizarros lá, Unidade 731, essas coisas, até ali o final do década de 70, 80, os caras tinham muito, muito carcada nessa tecla de bagulho biológico, cara. Então, com certeza, eles têm um estudo muito aprofundado disso. 100 mil pulgas e E-23 com capacidade para 200 mil pulgas. Elas eram agrupadas em bombas cluster e espalhadas em uma determinada área. Nos primeiros testes, as munições E-23 falharam e liberaram pulgas dentro da aeronave, fazendo com que picassem o piloto, o bombardeiro e um observador. Após esse incidente, só as munições E-14 foram utilizadas. Porquinhos da Índia foram dispostos na área de teste. Os resultados mostraram que as pulgas sobreviviam à queda e imediatamente buscavam hospedeiros, a arma conseguia cobrir uma área equivalente a um batalhão militar e as pulgas permaneciam ativas por cerca de 24 horas, paralisando qualquer tropa por aproximadamente um dia. O experimento com é a bastante vacina... interessante, né, cara? Mas é porque também em que contexto é que seria usado a não ser realmente uma parada de extermínio, né? Que os caras querem jogar isso em uma cidade pra sei lá qual motivo, né, cara? Em qual o conflito que vai chegar a esse ponto tão brutal. Porque, tipo assim, hoje em dia até daria pra usar esse tipo de coisa, mas acho, não sei, né, cara? Hoje em dia, que nem você vê lá na Ucrânia, lá, os caras, você não tem mais um batalhão, assim, numa trincheira, tá, os caras estão aqui, sabe? Pra você vir e jogar as pulgas em cima, né? 24 horas, que não é pouco tempo, né? Se você for ver, né? Pra você entrar com um avião bombardeiro por cima, né? Não sei se faz tanto sentido, na real. do sarampo. Em 1996, É interessante o potencial, mas não vejo aplicabilidade, sinceramente, assim, numa guerra antiga, com certeza. Agora, na guerra moderna, autoridades não vejo americanas revelaram um estudo patrocinado pelo governo realizado em A 1989. não ser, como eu falei pra vocês, pra uma parada de extermínio mesmo, né? Envolvendo aproximadamente 1.500 bebês de famílias negras e hispânicas de baixa renda em Los Angeles. Não, Os como pais é? revelaram um experimento com a vacina do sarampo. Tá. Em 1996, autoridades americanas revelaram um estudo patrocinado pelo governo realizado em 1989, envolvendo aproximadamente 1.500 bebês de famílias negras e hispânicas de baixa renda em Los Angeles. Os pais foram informados que algumas crianças receberiam uma vacina diferente da padrão, descrita como eficaz em crianças mais jovens. Porém, não foi revelado que a vacina alternativa era experimental e não aprovada para uso na América. Essa era a vacina Edmonston Zagreb. Cerca de 900 crianças receberam a vacina sem que suas famílias soubessem de seu status experimental. Peraí, a gente não teve uma coisa parecida com isso em 2022, 2023, não? Não, calma. Eu tava pensando. Vou ser sincero com vocês, eu tava pensando um pouco no outro caso e me perdi um pouco. Os pais foram informados que algumas crianças receberiam uma vacina diferente da padrão, descrita como eficaz em crianças mais jovens. Porém, não foi revelado que a vacina alternativa era experimental e não aprovada para uso na América. Essa era a vacina Edmonston Zagreb. Cerca de 900 crianças receberam a vacina sem que suas famílias soubessem de seu status experimental. Peraí, a gente não teve uma coisa parecida com isso em 2022, 2023, não? MK Ultra e Serial Killer. Não, mas
as pessoas sabiam, na teoria, o que estavam tomando, né? Tu já parou pra ver que A teoria da conspiração. Tá. Eu entendi o ponto. as Felipe, décadas que entendi o mais ponto. tiveram serial killers foram Acho melhor nem falar muito nesse assunto, porque, né, o YouTube já sabem, né? Mas. Acho que eu entendi o ponto dele. dos anos 70 até os anos 90? Por que será, né? Será que o projeto de controle mental da CIA que começou nos anos 50 Pera já aí. parou pra ver 2023, não? Que mais tiveram serial killers foram dos anos 70 até os anos 90? Por que será, né? Será que o projeto de controle mental da CIA que começou nos anos 50 tem envolvimento com isso? Não, Afinal, aí acho que já é loucura. Eu acho que isso aí. Aí já acho que é loucura. Acho que isso aí tem muito mais a ver com a polícia e a investigação se tornar cada vez mais eficaz, né, cara? Na década de 70, 60, você não tinha ali digital direito, você não tinha câmera direito, você não tinha várias coisas, vários tipos de modo de se rastrear a pessoa que você tem hoje em dia, né, cara? É muito mais por causa disso, né? a gente nem sabe se o projeto acabou mesmo. E Talvez com certeza aqueles números ali, se você ver, parece que tem um boom aqui, mas com certeza são números aí que não são números reais, assim, sabe? Tipo, esses números. Com certeza que nessas décadas tinham números muito maiores, só que não foram registrados, com certeza, porque muita gente que provavelmente nessa época não tinha nem documentação, né, cara? Então, é interessante isso daqui, mas como eu falei pra vocês, é que tem muito mais a ver com o avanço da técnica forense, na minha visão, né? Por que será, né? Será que o projeto de controle mental da CIA que começou nos anos 50 tem envolvimento com isso? Afinal, a gente nem sabe se o projeto acabou mesmo. Talvez essas intervenções psicológicas e farmacológicas frequentemente realizadas sem consentimento Ele fala das podem pessoas terem o celular, por exemplo, já é uma parada que torna as coisas relativamente mais seguras, né? Você pode estar vendo uma situação difícil ali, você pode ligar rapidamente, fazer uma ligação de emergência, coisas assim, né? ter desencadeado ou exacerbado tendências violentas. Vamos ver alguns exemplos. Gary Heidnik, o estripador da Filadélfia. Após sofrer uma crise nervosa na Alemanha, ele foi hospitalizado e recebeu alta com diagnóstico de esquizofrenia e 100% de incapacidade. Seu advogado Charles Peruto tentou usar uma defesa baseada na insanidade produzida por LSD, alegando que Heidnik foi submetido a experimentos com alucinogênios durante seu serviço militar. Embora Heidnik tenha estado em bases onde ocorreram pesquisas do MKUltra, como o Fort Sam Houston e o Hospital Valley Forge, não tem evidências documentais diretas de que ele tenha sido um sujeito Claro, experimental, né? É óbvio que não teria de toda forma, já né, que o também. exército recusou-se a liberar seus registros médicos completos, e a defesa foi barrada pelo juiz por falta de provas concretas. Ted Kaczynski, um gênio matemático que conduziu uma campanha de bombas por 17 anos, participou de um estudo psicológico na Universidade de Harvard entre 59 e 62, liderado por Henry A. Murray, ex-agente do OSS, que é o precursor da CIA. O estudo, chamado de disputa estressante, submetia os participantes a interrogatórios agressivos e humilhantes, com o objetivo de medir reações sob estresse. Embora não haja evidência Tá, não, eu entendo, mas eu acho que pode ter uma correlação no fato, tipo assim, os caras proporcionar esse tipo de teste pode ter gerado traumas dele, principalmente quando ele era mais novo, que acabou desencadeando no futuro ele virar uma pessoa, um criminoso, né? Pode ter sido, agora não acho que tenha sido deliberadamente, né, cara, pra fatores de estudo, vamos transformar esse cara, eu acho que aí já é um pouco de loucura, evidência né? direta de que esse estudo fosse parte do MKUltra, sua metodologia era basicamente a mesma. Kaczynski rejeitou a ideia de que o estudo o afetou, mas autores como Alston Chase especulam que a Mas se ele mesmo diz isso, né, bom, mas também não é a pessoa mais sã do mundo, né? experiência pode ter contribuído para né, sua a gente alienação acreditar e na versão violência dele. posterior. James Whitey Booger, o chefe do crime organizado de Boston. Esse é o caso com a evidência documental mais sólida. Durante uma sentença na Penitenciária Federal de Atlanta em 1957, Booger voluntariou-se para um estudo sobre esquizofrenia conduzido pelo Dr. Kalp Pfeiffer, da Universidade de Emory. Mas na realidade, esse era um subprojeto do MKUltra patrocinado pela CIA. Por 15 meses, James recebeu injeções de altas doses de LSD 3 vezes por semana e foi submetido a interrogatórios repetitivos, incluindo perguntas como: Tu já matou alguém? Tu mataria alguém? James descreveu em diários e cartas alucinações violentas, paranoias e danos psicológicos duradouros. E anos depois, como um poderoso mafioso e informante do FBI, ele acreditava que o experimento o havia transformado. Seu advogado posteriormente afirmou que uma defesa baseada em insanidade produzida por LSD poderia tê-lo absolvido, mas isso nunca foi usado no julgamento. Bem interessante, cara, bem interessante, e talvez tenha algum fundo de verdade real aí. Esses experimentos com LSD de fato aconteceram, né? Isso daí acho que Projeto Mockingbird.
O projeto Mockingbird foi uma operação clandestina da CIA iniciada no início da década de 50. O objetivo desse projeto era influenciar e manipular a mídia nacional e internacional para promover narrativas favoráveis ao interesse dos Estados Unidos e combater a propaganda comunista. Seu escopo era vasto, envolvendo infiltração em redações, suborno de jornalistas, financiamento de veículos de comunicação e criação de notícias falsas ou muito enviesadas. A operação não se limitou a... Acho que uma coisa que certamente a CIA e as agências internacionais de inteligência agem é com certeza esse lance de notícias, manipulação de mídias. Esse daí eu acho que é o grande papel deles. Apenas aos Estados Unidos. A CIA infiltrou e financiou agências de notícias, periódicos e estações de rádios na Europa, América Latina e na Ásia. Ela recrutou repórteres, colunistas e executivos de veículos como The New York Times, The Washington Post, Newsweek, CBS e da UPI. Esses profissionais forneciam acesso a informações, plantavam histórias ou suprimiam notícias inconvenientes para o país. A agência criou e financiou organizações de fachada, como a Radio Free Europe e a Radio Liberty, que transmitiam propaganda anticomunista para países sob influência soviética. Bem interessante, 11 de setembro. né? Existem várias conexões da CIA com o evento. Eu sei que o Mistério tem vídeo sobre esse caso. Eu tô um pouco traumatizado, que as últimas vezes que eu gravei sobre o assunto, o vídeo acabou sendo desmonetizado, mas quem sabe eu traga no futuro. Por exemplo, através da parceria de inteligência com a Arábia Saudita, o Safari Club, a CIA tentou recrutar 2 futuros sequestradores dos aviões do evento, Khalid al-Mihar e Nawaf al-Hazmi. O financiamento teria passado pela Embaixada Saudita em Washington até Omar al-Bayoumi, que também atuou no dia. O suposto fracasso catastrófico desta operação teria permitido que 3 membros conhecidos da Al-Qaeda permanecessem no país sem serem devidamente investigados. Se tu quiser saber mais sobre o assunto, eu fiz um vídeo especificamente sobre o que aconteceu nessa data. Cara, eu tenho vontade de ver, é um caso que eu tenho vontade de investigar mais, assim, é muito interessante, acho que é uma das histórias mais interessantes do século XXI aí, com certeza. E ela tem muitas coisas estranhas, realmente, assim, eu, claro, ainda sou cético, acredito que a versão original seja a mais confiável, mas tenho várias pulgas atrás da orelha, confesso que esse caso, acho ainda, várias coisas são estranhas, né, mas vou deixar um dia pra gente gravar esse vídeo aí e a gente comentar mais. Bem legal, vai aparecer aqui no card. Bora! Edição de artigos na Wikipedia. Uma ferramenta digital desenvolvida em 2007, o Wixscanner, expôs uma prática clandestina de manipulação informacional. Funcionários ou agentes utilizando computadores da CIA e do FBI editaram verbetes da Wikipedia sobre temas sensíveis à segurança nacional dos Estados Unidos. Exemplo. A ferramenta rastreou as origens das alterações realizadas na plataforma, onde qualquer usuário pode editar conteúdos anonimamente. E eles descobriram que estes usuários manipularam especificamente conteúdos sensíveis, como a invasão do Iraque em 2003, a página sobre William Colby e a página sobre a prisão de Guantánamo. A Wikipédia possui diretrizes rigorosas contra conflitos de interesse, proibindo que indivíduos com ligações diretas a um tema editem verbetes relacionados para garantir neutralidade. E essas edições violavam claramente essa política. Em resposta, um porta-voz da CIA, George Little, não confirmou nem negou o uso disso nos seus sistemas, limitando-se a afirmar que a agência sempre espera que seus sistemas de computador sejam usados de forma responsável. E o FBI nem se pronunciou. Mas com certeza, sendo assim, é impossível algo ser 100% neutro, né? Claro que o próprio Wikipedia, ela tem ali suas paradas ali, né? E, tipo assim, você não pode simplesmente colocar o que você quiser lá, né? Com certeza tem algum tipo de... A Guerra de Bananas na Guatemala. A United Fruit Company, ou UFC, controlava vastas plantações de banana, ferrovias e o porto principal da Guatemala, com grandes isenções fiscais. Mas em 1951, o presidente Jacobo Arbenz iniciou uma reforma agrária que expropriou terras ociosas de grandes latifundiários para distribuí-las a camponeses sem terra. A empresa americana foi a mais afetada, com grande parte de suas terras não cultivadas sendo redistribuídas para a população. A UFCO então lançou uma intensa campanha de lobby em Washington, alegando que Arbenz era uma marionete comunista. Havia sim alguns comunistas em seu governo, mas eles não controlavam nada. Ouvindo isso, a CIA então botou a mão na massa. Pode usar isso. Os irmãos John Dulles, secretário de Estado, e Allen Dulles, que era diretor da CIA, tinham ligações com a UFCO. E com a aprovação deles e do presidente Eisenhower, a CIA armou, financiou e treinou um exército rebelde de exilados guatemalecos na Honduras e Nicarágua, liderado pelo coronel Carlos Castilho Armas. Paralelamente, a CIA também conduziu uma massiva campanha de guerra psicológica, com transmissões de rádios falsas para simular uma iminente invasão,
Essa desinformação servia para desmoralizar o governo e a população, além de bombardeios seletivos com aviões pilotados por agentes americanos. Caramba, até isso. Como interessante. resultado de tudo isso, em 27 de junho de 1954, após semanas de pressão, Arbenz renunciou para evitar um banho de sangue, acreditando que os Estados Unidos Caramba. invadiriam militarmente o país. Carlos Castilho Armas então assumiu o poder, revertendo imediatamente as reformas agrárias e restaurando os privilégios da United Fruit Company. Projeto Bastante interessante, que é aquela parada da tal da... Pô, da... Como é que é? Doutrina Monroe moderna, né, cara? Tipo assim, os Estados Unidos não quer... os Estados Unidos, ele vê as Américas como o seu território, por assim dizer, né, cara? Sei lá, a Ásia, o norte da Ásia pode ser da Rússia ali, a Ucrânia, né? Nem isso eles querem hoje em dia, né? Mas, sei lá, o Cazaquistão, tá ligado? Isso daí a Rússia pode ir lá mandar. Agora aqui na América quem manda somos nós. Então, tipo assim, os caras não querem nenhum... Por isso que um dos maiores fracassos dos Estados Unidos não foi permitir que Cuba se tornasse comunista. Foi um grande fracasso dos Estados Unidos, né, cara? Permitiu o inimigo chegar na sua porta, né, cara? É como os Estados Unidos tentam fazer hoje, basicamente, com a Ucrânia ali, né? Tentar seduzir ela pra OTAN, né? Você pega você fica extremamente próximo do seu inimigo ali, né? Colocar mísseis, etc. Stargate. O projeto Stargate foi um programa de pesquisa Porque eles sabem, né, cara? Se os caras ali, por mais que se os caras virem comunistas ali, com certeza eles iam se aliar à União Soviética e iam colocar mísseis na ilha, né, cara? secreto conduzido pela Na CIA ilha não é uma ilha, né? e a Agência de país. Inteligência de Defesa Americana, entre as décadas de 1970 e 1995. A pesquisa foi motivada pela crença de que a União Soviética investiu em pesquisa psíquica. O objetivo era investigar e potencialmente utilizar fenômenos como a visualização remota, que é a suposta capacidade de descrever locais, pessoas ou eventos distantes apenas com a mente, para fins de espionagem e inteligência. Essa sendo a técnica central. Interessante. Visualizadores como Pat Prince e Eagle Swan recebiam coordenadas ou codinomes de alvos e, em estado de concentração, descreviam ou desenhavam o que eles viam. O caso mais famoso envolveu Pat Prince. Caraca! Ele descreveu com detalhes surpreendentes uma suposta instalação secreta soviética, com o codinome Montanha, incluindo guindastes e antenas, que mais tarde foi corroborada por imagens de satélite. Outro visualizador, Joseph McMonigle, teria localizado um avião desaparecido na África. O programa foi utilizado para tentar localizar reféns, como durante a crise dos reféns no Irã, mísseis na Guerra do Golfo, instalações inimigas e até investigar fenômenos inexplicáveis, incluindo alegações de atividades extraterrestres. Enquanto proponentes apontavam para acertos estatisticamente improváveis e descrições específicas validadas, céticos, inclusive dentro da comunidade de inteligência, argumentavam que os sucessos eram vagos. Baseado nessa avaliação cética e em cortes orçamentários pós-Guerra Fria, o projeto Stargate foi oficialmente encerrado em 1995 e seus arquivos parcialmente desclassificados para o público. É bem interessante, cara. Por que será? Assim, não deu em nada, porque os caras não divulgam também, né? Mas, de uma, ou os caras conseguiram algum tipo de sucesso na parada, ou eles usaram técnicas e meios que seriam muito controversos e que não deviam chegar a público para não gerar incômodo, por assim dizer, né? Esse vídeo foi possível graças à ajuda dos membros do canal. Caraca, que bizarro. Se tu quiser acesso antecipado aos vídeos e trailers dos próximos conteúdos, considere virar membro do canal do Mistério. Ok. Conhecimento do ataque a Parkland. Em 14 de fevereiro de 2018, um ex-aluno Nicholas Cruz abriu fogo na Major Stoneman Douglas High School, em Parkland, na Flórida, e faleceu Eu já vi esse caso aqui no canal. 17 pessoas. 2 dias depois, o FBI divulgou um comunicado revelando uma suposta grave falha interna. Em 5 de janeiro de 2018, cerca de um mês antes do ataque, a linha de acesso público do FBI recebeu uma denúncia detalhada de uma pessoa próxima a Nicholas Cruz. O informante alertou sobre a posse de armas por Cruz, seu desejo de falecer pessoas, seu comportamento errático e postagens perturbadoras nas suas redes sociais e o potencial dele cometer um ataque em uma escola. No entanto, apesar do protocolo exigir que a informação fosse encaminhada ao escritório de campo do FBI em Miami para a investigação, isso não foi feito. O FBI... mas aí vai querer dizer que... Eu não acho que isso aqui seja algum tipo de...
sei lá, o FBI permitiu que isso acontecesse por algum plano macabro. Não, eu acho que seja muito mais negligência mesmo da polícia em si, Admitiu né? que a denúncia não foi processada corretamente e que, caso Acho que é tivesse pura sido, negligência. ações investigativas adicionais poderiam ter sido tomadas para tentar prevenir o tiroteio. Por que será que eles não fizeram nada, né? Duane Como eu falei, eu acho que essa é a minha opinião. É muito mais negligência, né? As pessoas falam, nah, você não vai dar em nada, sabe? É só um moleque bobão aí, não vai dar em nada. Fissler e Columbine. Se quiser saber mais sobre esse cara, assiste meu vídeo Outro vídeo aí que vocês quiserem eu posso trazer aqui no canal, sobre o assunto. Vai aparecer aí no card. Vale a pena, é um vídeo muito bom. Mas aqui vem um resumo. Duane Fissler, investigador principal do massacre de Columbine, tem um filho chamado Scott Fissler, um dos produtores de um vídeo feito em 97 por estudantes de Columbine, que apresentava cenas de estudantes com trench coats e armas simuladas percorrendo os corredores da escola. Na época, o FBI e a escola trataram o vídeo como uma paródia sem ligação direta com os atiradores Eric Harris e Dylan Klebold. Mas a similaridade visual com o ataque real, ocorrido 2 anos depois, é inegavelmente inquietante. O FBI se recusou a comentar a fundo sobre o envolvimento do filho do agente, classificando o assunto como não relevante. E como Duane é um psicólogo especialista em negociação de crises e na síndrome de Estocolmo, sua presença no caso poderia ir além da investigação criminal, talvez envolvendo o estudo de reações coletivas a traumas, e isso é bem suspeito. Interessante pra caramba. O senador Paul Wellstone foi uma figura marcante na América, conhecido por suas posições contra a Guerra do Vietnã e a Primeira Guerra do Golfo. Sua morte, junto com sua esposa, filha não é uma boa posição pra se ter nessa época, né, meu amigo? 3 membros da equipe em não publicamente, pelo menos, acidente de avião em 25 de outubro de 2002, apenas 11 dias antes de uma eleição senatorial apertada em que ele liderava as pesquisas, permanece envolta em suspeitas. Arquivos obtidos via Freedom of Information Act revelam que o FBI monitorou Wellstone por quase 30 anos, desde sua prisão em um protesto contra a Guerra do Vietnã em 1970. O arquivo inclui períodos em que ele recebeu ameaças de morte após seu voto solitário contra a autorização da força na Primeira Guerra do Golfo. Os registros também mostram que, nos 2 dias seguintes ao acidente, a agência investigou várias pistas criminais, incluindo uma denúncia de que mafiosos ligados à indústria de caminhões teriam sabotado o sistema de degelo do avião, um cartão postal ameaçador recebido no escritório de Wellstone um dia antes do voo, relatos de tiros ouvidos na área momentos antes da queda do avião e alegações de envolvimento de grupos supremacistas brancos. Todas as linhas foram consideradas infundadas após a investigação, e o caso foi repassado ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. O relatório final do Conselho atribuiu o acidente a um erro do piloto, que seria a falha em manter velocidade adequada durante uma curva, resultando então em uma perda de controle. Mas tem alguns pontos bem suspeitos. É aquilo, cara. É igual cadeia. Eu sempre falo pra vocês aqui no vídeo que sempre que o cara falece na cadeia, 90% das vezes foi alguém de lá que tirou a vida dele, né? Ou foi um prisioneiro, mas mais provavelmente foi a própria polícia ali que tirou, né, cara? Mando de alguém. 90%, cara. No avião, quando cai algum político no avião, 75% das vezes, cara. 75% das vezes eu vou dar ali 25% porque pode realmente o avião cair, cara. Mas, assim, tem casos, cara, que... É igual o caso lá do cara lá do... Como é que é? Prigozhin lá? Como é que era aquele cara do Putin lá? O cara era do grupo lá, aquele grupo Wagner lá, e não sei o que, e chegou lá e meio que desafiou o Putin. Daí depois o Putin fez um acordo com ele, e uma semana depois o cara pegou o avião caiu. E eu nem vou falar, né, de um... antigo candidato à presidência aí também, né, que vocês já sabem minha opinião, né? Como a experiência do piloto. O nome dele era Richard Conway, que tinha mais de 5.000 horas de voo, ou o fato de que as condições meteorológicas não eram extremas no momento do acidente, e também que a queda ocorreu na área remota, dificultando a recuperação completa das evidências. Bem conveniente, não? Isso aí Ted Gunderson. Pode cravar aí, Ted né, Gunderson essa aí tá dentro da estatística. foi um agente real do FBI com uma carreira de 27 anos, chegando a ser chefe dos escritórios da agência em Los Angeles, Dallas e Memphis. Após sua aposentadoria em 1979, ele passou sua vida investigando e denunciando publicamente casos que, segundo ele, envolviam crimes cometidos por agências governamentais. Gunderson foi uma voz proeminente na promoção de várias teorias da conspiração de grande escala. Aqui estão algumas coisas que ele reconhecia como verdade. Atentados false flags. Ele afirmou que a CIA e o FBI orquestravam ou permitiam atentados como o de Oklahoma City e o das Torres Gêmeas para justificar a criação de leis antiterrorismo que restringiam liberdades civis, dando como exemplo o mencionado antes Patriot Act. Ele alegou que a CIA gerenciava o tráfico de heroína do
Eu não sei se, olha, eu não sei se necessariamente eles agem pra isso. Não sei, até porque, como eu falei pra vocês, eu mantenho uma posição cética a esses casos. Mas, com certeza se aproveita. Isso não tenha dúvidas, cara. Eles se aproveitam. Falam assim, tá, já que aconteceu, vamos aproveitar essa situação pra lascar no povo e poder invadir alguém. Afeganistão para financiar operações secretas, as chamadas Black Ops, Death Dumps e Smart Meters. Ele denunciou os rastros químicos no céu como um programa secreto de envenenamento em massa e os medidores inteligentes de energia como dispositivos de controle e espionagem. Investigação de crimes de alto perfil. Ted envolveu-se em casos como o de abuso satânico na McMartin Preschool e na defesa do capitão Jeffrey McDonald, que foi condenado por assassinato. Em 2011, ele faleceu devido a um câncer de bexiga metastático, mas segundo algumas pessoas, Gunderson não morreu de causas naturais, mas foi assassinado por envenenamento com arsênico, como retaliação por suas investigações. O cara também é maluco, né, cara? Assim, eu entendo que tem muita coisa errada e tal, mas o cara tem que ser maluco pra ficar investigando essas coisas nativamente também, publicamente, sabe? Pô, sei lá, cara, ninguém é o super-homem também, né? Você não vai... É impossível você conseguir mudar o mundo sozinho, né? A teoria da internet morta. Sabe aquela vez que tu foi pesquisar alguma coisa no chat GPT e ganhou como fonte uma thread do Reddit? Tu pode até não ver problema nisso, mas e se eu te disser que boa a thread do Reddit também é parte IA, do né? Reddit não existe? O Reddit é uma rede social falsa, e se tu abrir ele agora, existe uma boa chance de tu estar consumindo alguma operação psicológica disfarçada de post. Eu vou abrir exatamente tá, agora mas pra ver o que aparece. tem pra isso? Bom, vamos começar, né? Vamos ver o que aparece exatamente agora se eu entrar no Reddit, cara. Cadê? Eu tô com a conta errada. Aqui, ó, rapaziada. Liminal Spaces. O de cima eu não posso mostrar, não, cara. Aqui, ó. Liminal Spaces, rapaziada. Apareceu pra mim, ó. Espaços liminares, ó. Daqui, será que é internet morta mesmo, cara? Em seu relatório anual de 2014... Ó, um comentário aqui. Aquela primeira é incrível, ponto. Adoro, ponto. Parece meio robótico, né? 2014, 11 anos atrás, o Reddit listou as cidades mais viciadas no site. O primeiro lugar, por um fator esmagador, não foi Nova York ou Londres, mas a Eagle Air Force Base, uma que específico! pequena base militar no Novo México. A base tinha um tráfego atribuído a mais de 100 mil visitantes por dia. O problema? A população total da base militar era cerca de 2.400 pessoas. Por que os caras fazem exatamente no Reddit, cara? Porque, sei lá, eu não vejo o Reddit como uma fonte tão pró-americana, assim. Eu acho que é algumas coisas assim, que nem eu tenho um subreddit que eu faço parte, que é sobre conflitos e gravações de guerra, e você vê que todas as gravações são pró-Ucrânia. Você raramente assim, algo pró-Rússia ali. Só que eu não sei se também se eles agem assim, eles agem mais em coisas internacionais. Por exemplo, o Reddit Brasil é claramente um Reddit bem de esquerda, né? Bem anti-Estados Unidos. Então, não sei. Pessoas. Para alcançar aquele número, cada militar, civil e criança teria que acessar o Reddit em mais de 40 dispositivos diferentes. O que obviamente eles não faziam. O post do blog foi rapidamente removido e editado após a descoberta. Tu só pode acessar ele por arquivos. E aí vem uma pergunta. Isso foi algum erro de dados ou eles falaram demais? Como sempre, sou manufaturado. Aqui vai meus créditos ao Flash Simulator. Mas eu queria entender o que exatamente eles fazem no Reddit. Eu não vejo o Reddit sendo uma rede tão influenciável assim, sabe? Eu vejo o Reddit até como uma rede bem de boa, no sentido que, tipo assim, você entra ali, bom, não sei pra que as pessoas usam exatamente, mas eu entro aqui pra entrar em comunidades que são realmente legais, assim, pô, Liminal Space. Por que os Estados Unidos vai usar o Liminal Space, ou sei lá, um Reddit de Iceberg, de Lost Media, o que ele usaria ali necessariamente pra tentar me fazer uma psyops em mim, sabe? Pelo ótimo vídeo que ele fez sobre esse assunto. Se vocês souberem inglês, assistam esse vídeo porque foi por ele que eu descobri essa teoria. Vai estar aqui no card aparecendo. Vou usar uma analogia que ele trouxe no começo do vídeo dele. Imagina o seguinte, tu tá navegando no Reddit e vê uma discussão sobre a história do Cristo Redentor. Tu clica, confiante de que aprendeu na escola que a estátua foi construída entre 1926 e 1931 para o centenário da independência da República. Mas, ao abrir os comentários, dezenas, centenas de pessoas estão em total concordância sobre um fato óbvio. O Cristo Redentor é uma formação natural de pedra. Eles argumentam que o vento e a chuva no Corcovado, ao longo de milhões de anos, esculpiram perfeitamente a imagem de Jesus de braços abertos, dizendo: como que alguém poderia talhar aquela coisa toda? É impossível. E tu, confuso, comenta: Pera aí, gente.
Tem fotos da construção, projetos do engenheiro Heitor da Silva Costa. Como é que Jesus apareceria Deve ser os homens da época da Tartária, né? Naturalmente no morro. Os humanos modernos são incapazes de fazer esse tipo de estrutura. É impossível. E o que tu ganha como resposta é um tsunami de críticas. O teu comentário é enterrado em downvotes. Em minutos, tu recebe uma resposta gigantesca, com fontes citando formações rochosas parecidas em outros lugares, questionando o custo estratosférico de uma obra tão fútil como o Cristo Redentor, e até te acusando de desrespeitar a geologia nacional e a fé alheia. O teu post é então deletado pelos moderadores do Reddit, e só resta agora a thread, onde todos riem do ignorante que acredita que o Cristo Redentor foi construído por humanos. Pra muita gente... Bem interessante, assim, claro que foi uma parada bem estapafúrdia, assim, bem, né, irreal, mas, tipo assim, de novamente, eu não sei exatamente em que tipo de situação isso aqui pode ser usado em favor dos Estados Unidos, cara. Não é de política, é porque eu também não acesso esse tipo de coisa, então eu não sei como é lá, pra falar a verdade. Eu tô falando isso porque eu não vejo o Reddit como sendo a rede social mais influente do mundo, né? Se eles fizerem esse tipo de coisa do Twitter e outros lugares, aí sim eu acho que eles vão ter algo muito mais interessante ali, né? A reação seria de vergonha, pensando. Mas vocês lembram que uma coisa que melhorou realmente... Bom, pode ser que os caras só modificaram a fórmula, né? Mas uma coisa que melhorou muito no Twitter, uns tempos pra cá, cara, é a parada de bots, né, cara? Eu lembro de uma época que só tinha bot, cara. Era bizarro, só tinha bot nos comentários, cara. Caramba, devo ter aprendido errado, então. Mas se tu tem um cérebro, fica a pulga atrás da orelha. Será que eles ainda existem e só estão disfarçados agora? Por que tanta gente defenderia com unhas e dentes algo tão evidentemente falso? A resposta pode estar em um fenômeno chamado consenso manufaturado. E isso não é uma teoria, é uma ferramenta de guerra moderna, estudada e muito provavelmente utilizada até hoje na internet. Lembra do que eu falei antes da base militar ser a maior cidade do Reddit? Lá é justamente o lar de esquadrões especializados em operações no ciberespaço, guerra psicológica e testes de tecnologia de influência em massa. O elo entre esse lugar e a manipulação online não é rumor, ele está documentado em artigos científicos militares. Um deles é intitulado como Controle de Contenção para uma Rede Social com Conectividade Dependente de Estado. Esse documento é um manual técnico sobre como usar contas falsas ou líderes sociais para, através de pura pressão social virtual e repetição, fazer uma comunidade online adotar uma opinião ou comportamento específico. E agora eu vou dar para vocês um tutorial de como influenciar opiniões. Opa, excelente, eu vou usar aqui, hein, Primeiro, rapaziada. a gente começa pela infiltração e o volume. Centenas ou milhares de contas robóticas ou operadas por uma tropa digital são inseridas em comunidades online, como Twitter, fóruns ou sessões de comentários e plataformas. Diante de qualquer tópico, seja uma notícia, um produto ou uma teoria fajuta como a do Cristo Redentor sendo uma formação natural, essas contas começam a postar a mesma narrativa com variações sutis. Elas se referem umas às outras, criam threads longas e usam jargões convincentes para justificar os seus argumentos. O terceiro passo é o ataque à exclusão. Quando um usuário real, por exemplo tu, contesta essas narrativas, a máquina entra em ação. Respostas rápidas, bem argumentadas e com links surgem em minutos para intimidar e desacreditar a tua narrativa. O objetivo não é debater, mas sufocar a discordância e fazer o usuário se sentir isolado. E se o Vani for um agente da CIA infiltrado, né? E em quarto lugar, a gente tem o efeito manada real. Os usuários Isso aqui não existe, rapaziada. Se for acreditar nesse tipo de coisa... Eles vendo todo mundo pensar de uma forma, começam a duvidar de seus próprios conhecimentos ou a se calar por medo de um ataque. A narrativa fabricada não vence pela verdade, mas pelo volume e pela agressividade tática. Com tudo que eu disse aqui, reflita. Será que aquilo que tu concordou nas redes sociais, naquele post do Twitter com 60 mil likes, é realmente a sua opinião real? Será que tu não tá sendo vítima? Esse é meu segredo, garoto. Eu não concordo com nada. De algo que tu jurou odiar, hein? Nada é impossível na internet. Mas pra que fazer isso? Essas táticas são bem úteis. Tipo pra desestabilizar países, influenciar eleições, semear divisão social, moldar a opinião pública sobre alguns temas, criar apoio ou rejeição a políticas, afogar críticas ou criar falsos entusiasmos. Seja qual for o tema central dessas coisas. Então não confia em tudo que tu vê na internet só porque tem um monte de gente concordando com isso. Ok? Alright. Acho que a gente chegou no... Acho que a dica, né, é pra vida toda. Não confie em nada só porque tem muita gente concordando sobre um assunto, né, cara? Fim do iceberg, né? É impossível ter uma coisa pior que isso. Será mesmo? Eita. Then Troy Bonner was brought in for questioning by the FBI. The FBI's attitude was, just no. These kind of things don't happen. From the first interview when I went, and realized they don't believe a fucking thing I'm saying, they were just
appalled, but I realized what that look in their eye was back then. It was fear. It was fear of it, you know. I mean, I had witnessed, you know, firsthand things that would, you know, destroy this city. You know, people, a position, you know what I mean? It's not going to be believed, they said. It will not be believed. You will be found guilty of perjury. I mean, they weren't telling me maybe. You know, they were saying, there's no way. You go on with this story, you're going to jail. I mean, that was said to me direct. The FBI used Troy in an attempt to persuade fellow witness Alicia Owen into abandoning her evidence about Larry King's nationwide... Estão falando dessa gravação, parece análogo de horror, né, cara? We asked the FBI in Omaha for an interview about its investigation of the Franklin scandal. Larry Holmquist with the FBI here. We feel it would be inappropriate for us to comment. We work this with the Omaha Police Department. We just don't feel it would be appropriate for us to make comments. O escândalo Franklin foi um... Desculpe interromper. Sou o agente Sudis Grames. E infelizmente o mistério não pode comentar sobre esse assunto, pois foi encontrado falecido em sua residência. Suas últimas palavras foram: vire membro e descubra do que eu estou falando em breve. Ah, tá. Acho que ele vai fazer um vídeo sobre o assunto. Muito bom o final, cara. Adorei, pô. Adorei a brincadeira, pelo amor de Deus, mistério. Calma lá, né, cara? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham se divertido aqui assistindo comigo. Deixa na opinião de vocês nos comentários que eu tô doido pra ler o que vocês têm pra dizer, tá bom? Se quiser, deixa um like, se inscreva no canal, outro vídeo todo dia, ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.